Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar realizado pela equipe de Customer Success, juntamente com a equipe de suporte. O meu nome é Tayane e desde já quero agradecer a nossa especialista Raquel. Lembrando que este evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente no nosso canal no YouTube. As perguntas serão respondidas no final da apresentação. Tenham todos um ótimo webinar. Olá, boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouco da rotina 410, que faz o acerto de caixa, de carregamento. É uma das rotinas de importância, de grande importância para fazer o processo financeiro de uma forma até mais rápida, mais assertiva. E nesse assunto nós vamos verificar, nossa agenda vai ser verificar o acerto de carregamento, o acerto de caixa, o acerto de carregamento zero, algumas configurações da rotina 522, conforme novas cobranças da 132, da 131 também. O saldo da rotina 604, vamos fazer alguns testes. O estorno, quando é baixa, é importante verificar algumas funcionalidades da rotina 209. E repassar conforme os cartões de crédito, as cobranças baixadas. E vamos ver também algumas parametrizações importantes. No fechamento de carregamento, feito os pedidos e tudo mais na rotina 316, é feito pelo pedido telemarketing, né? Monta-se a carga e depois faz o faturamento. Nós vamos ter alguns testes para fazer, com cargas que já estão vazias, e alguns testes na rotina 410 mesmo, para ver as importâncias dela. Aqui a gente já consegue verificar que no acerto, esse aqui é o rostinho dela, da 410, e no acerto de carregamento, nós temos algumas opções aqui na lateral, que são opções importantes. Geralmente a gente minimiza a faixa lateral, mas são informações interessantes para ser algumas edições e alguns títulos. Nesse caso, por exemplo, como teste aqui, no nosso carregamento, a gente consegue visualizar as parametrizações da rotina 410, com a opção Ctrl FP. Por exemplo, aqui são as configurações de permissão, as permissões que o meu usuário 1 tem, relacionado à rotina 530, por exemplo. E de cá, suas parametrizações, conforme suas marcações aqui. Parâmetro por filial e parâmetro geral. As permissões também são permissões importantes do usuário. Então, dá para visualizar aqui, sem precisar ir lá na rotina 132 e 530 e verificar se realmente aquela permissão é devida ou não. Temos a opção de acertar rápido com a F3, a função F3 do teclado, por exemplo, que já faz o acerto e conforme eu tenho alguma coisa para editar ou não no meu título, aí já finaliza. Por exemplo, eu vou aceitar o 49, que é a prestação número 1. Como é boleto, boleto está configurado na rotina 522 para fazer uma edição. Se é um BK, por exemplo, boleto em trânsito, eu quero mudar para, de fato, colocar um boleto com seus dados bancários normais. Então, só coloca a cobrança 237, que já tem os dados configurados. Nesse exemplo, eu vou confirmar. Se eu quiser continuar, aí eu vou descendo todos os títulos. Se não, é só cancelar. O segundo exemplo é um F4, opção bem interessante no cenário referente à carga, se precisar fazer alguma edição, alguma observação no carregamento. Esse F4 aqui ele é interessante também. Mostra nas rotinas do módulo 9, enfim, módulo 4, 403, por exemplo. São rotinas mesmo de edição de carregamento. O F5, para fazer referente ao título, fazer um acerto referente ao título, alguma edição. Se eu quiser também colocar alguma observação, quando, por exemplo, é necessário buscar o restante, a comprovante do boleto que foi assinado. Então, aí, a gente edita
com algum tipo de comprovante, ou mesmo se vai ser necessário uma determinada cobrança. Essa edição desse título vai ser visualizada na rotina 12 e 14, para fazer visualizações das cobranças e tudo mais. Esse F6 ele é muito importante para fazer o fechamento de carregamento vazio. Então, vamos supor que fez uma venda, faturou ela lá na rotina 1402, só que apenas uma nota, e esse cliente específico, ele tinha um crédito. Quando esse cliente tem um crédito, por exemplo, já é quitado, então não é devido o título, já fica quitado no sistema e o cliente realmente segue e não deve mais. O sistema, ele entende isso e já entra com a cobrança acertada como crédito. Isso seria um carregamento vazio, por exemplo. Nós temos esse exemplo aqui. Uma carga vazia, ela é fechada com o comando F6. E também temos a opção F11, que seria que divide cobranças de cartão de crédito. Exemplo, eu tenho um cartão de crédito aqui e se eu precisar fazer de parcelar, é só marcar F11 que ele parcela. Isso se a cobrança já for cartão de crédito. Então, eu vou deixar mais para frente que eu tenho outros cenários aqui. Acerto de caixa. No nosso acerto de caixa, rotinas utilizadas 275, 316 para montar o pedido e aí chega a 275 puxa e já faz o faturamento. Ou 2030 também já faz direto, 275 também faz direto. Faturamento também pela 1432. Nós acertamos por essa opção. Acertar checkout. Comandos importantes. Vou abrir o exemplo aqui. Da mesma forma, ele segue, na lateral, ele segue com informações interessantes do sistema. Se quiser verificar parametrizações, como que a permissão desse usuário está, da mesma forma. Perdão. Ctrl P e a gente consegue visualizar. Por exemplo, se esse carregamento se esse caixa, perdão, se ele tivesse uma sangria, aí eu poderia ver se essa sangria está sendo baixada automaticamente, na verdade, conciliada automaticamente pela rotina 410, porque tem a opção de deixá-la na 604 já conciliada ou não. Da mesma forma, essa é a permissão número 22. Impedir conciliar tesouraria, ou seja, se marcada, lá na 530, quando fecha na 410, a própria rotina não concilia, deixando na 604 na primeira aba. Isso valida as informações conforme se forem pessoas separadas, distintas, que fazem o acerto e outra que mexe na tesouraria, né? Então deixa para desmarcado, que aí vai impedir conciliar automaticamente, que aí visualiza tudo que está recebendo na 604, na tesouraria. Em contrapartida, esse aqui, se deixa marcado, seria interessante também, porque visualiza na 604, na aba a ser conciliada, as sangrias que vão chegar lá. Agora, marcada já concilia automaticamente. A provocação faz essa conciliação. E da mesma forma, seguindo o fluxo, temos essas opções. F3, que faz o acerto rápido, F5, que faz alguma edição no título, que aí é demonstrado na rotina 12, 14, e F11, que divide alguma determinada cobrança dentro daquele checkout. Fechamento de caixa balcão. Quando é carregamento zero, pode ser emitido pela 316, né, na opção venda balcão, ou mesmo pela 275, 2030 e 1432 também. Existe um parâmetro onde, se marcar, que é o parâmetro que eu vou falar um pouco mais para frente, que é o 1452. Dependendo da configuração que ele estiver, pode ser gerado número de carregamento para cada cupom ou não. Então, deixa como número de carregamento 0 ou é gerado o número de carregamento. A configuração a gente vai mostrar um pouco mais para adiante. Da mesma forma, temos um exemplo aqui, que nós vamos ver as edições.
parametrização, acerto e edição de cartão. Vamos falar um pouco também sobre a rotina 522, porque dependendo da configuração, de como ela esteja configurada, ela vai afetar na rotina 410. E um dos pontos que geralmente, às vezes acontece de se marcado dar problema, é esse exemplo aqui. Então, vou abrir aqui, escolher uma cobrança simples, dinheiro em trânsito, por exemplo. Dinheiro em trânsito é aquele que a gente sabe que tá no carregamento, ainda está na rua. Ele, quando retornar, chegar, aí a gente faz o desdobramento normal e fecha na 410. Então, geralmente desdobra-se para dinheiro e aí baixa, a própria 410 faz a baixa automática. E essa baixa automática é referente a essa flag marcada. Então, para exemplo, nesse caso, dinheiro em trânsito, é bom deixar desmarcada essa flag, baixar no contas a receber. Onde, deixando essa flag marcada aqui, ó, cobrança em trânsito, ela é demonstrado na rotina 410 que existe uma cobrança em trânsito e ainda precisa ser desdobrado. Ou seja, ela está configurada para na própria rotina essa informação, que marcando a flag sabe que ó, não posso fechar ainda porque tem alguma cobrança em trânsito aqui. Da mesma forma, cheque em trânsito, CH, ele está configurado no sistema assim. Caso marcada a flag, a rotina já entende. Se deixar a flag desmarcada, então não vai aparecer nenhuma mensagem e segue o fluxo normal. Essa rotina 522 tem várias opções, várias rotinas utilizam, tanto com vendas, enfim, financeiro também. Então, vamos falar um pouquinho resumido sobre ela. Esse campo, dias de fluxo, e coluna de fluxo, ele é relacionado à demonstração na rotina 139, plano de voo. Aí é conforme a edição mesmo, a necessidade da visualização lá. Taxa de juros. Taxa de juros, geralmente, para determinadas cobranças, eu gosto de deixar sempre zero, porque nesse exemplo aqui, é uma cobrança ainda em trânsito, então entende-se que o dinheiro está na rua, mas ele vai chegar. Aí, no dia que chegar, vai fazer o desdobramento. Então, para o sistema não inserir, porque ele já está configurado, então, para ele não inserir juros, caso vença, eu gosto de marcar, é bom marcar essa opção aqui de utilizar taxa de cobrança, porque aí utiliza a rotina 410 e o sistema em si, olha essa flag e já vê que não tem juros, então já não multiplica por nada. Nível de venda é importante relacionado às cobranças mais importantes, por exemplo, cobrança carteira. Se realmente eu trabalho com essa cobrança na minha empresa, é bom que eu tenha uma confiança para quem eu vou vender relacionado a esse tipo de venda. Então, o nível de venda que eu vou colocar para a carteira, por exemplo, é 1, porque é mais restrito, conforme a configuração da venda, né, como está parametrizado as rotinas do faturamento, já tem a opção de nível. Se não, é visualizado também na rotina 203, conforme as permissões. Então, nível 1 é o mais restrito e nível 9 é o mais liberado. Nível 9 é para dinheiro, 7, por exemplo, 7, 8, cartão, que a gente realmente vende para todo mundo, não tem restrição. Nesse cenário de dinheiro em trânsito, a gente deixa em 9. Número de dias de limite de crédito, conforme tem também uma demonstração aqui, é relacionado ao limite do crédito. Esse aqui é relacionado a boletos. Uma vez configurado, não precisa mexer mais. Então, relacionado à caixa, né, forma de pagamento SF, dias de carência, se realmente essa cobrança vai ter algum determinado dia de carência para depois efetuar o bloqueio automático também, por exemplo. Comissão de motorista relacionada à rotina 414, protesto relacionado a boleto, tarifa de boleto, tarifa, também comissão, aqui relacionada à comissão, geralmente são ambas. Valor mínimo de venda, isso se parametrizado, por exemplo, cartão de crédito, eu vou deixar o mínimo aqui sendo R$ 1, ou, né, dependendo do tipo de operação que a empresa, pode escolher um tipo de venda mínimo. A quantidade máxima de parcelas, ela funciona bem para
cobranças em cartão de crédito. Exemplo, no máximo 10 parcelas. Pronto, aí as rotinas do faturamento já entendem e não vão parcelar acima disso. Código de não protesto, também relacionado ao boleto. Multa, né, inserido aqui, conforme feito uma configuração do boleto, também já sai a multa. Código de banco para boleto, número bloqueio automático, número de dias de bloqueio automático. Marcando a flag, colocando 1 ou 2 dias de bloqueio, a rotina 504 e a rotina 820 passa a bloquear, depois que rodar e passar a quantidade de dias, ela passa a bloquear o cliente que já está em atraso. Se não colocado, tudo bem. Prazo máximo de vendas. Esse prazo máximo, ele trabalha juntamente com a rotina 523, que é o plano de pagamento. Então, conforme o plano de pagamento, vamos supor que eu tenho um plano de pagamento que a média dele é 30 dias. Se eu colocar 30 dias aqui, aí eu vou conseguir enxergar esse plano. Porém, se eu colocar 29 aqui, eu já não vou conseguir enxergar aquele plano para fazer o vínculo, por exemplo, né? Então, é importante trabalhar junto, paralelo um com a outra. Essas flags geralmente é aquele cenário, marca-se uma vez e depois não precisa editar, mas caso necessite, exibir devolução de cliente, realmente no financeiro para exibir uma devolução, se caso feita em desconto em duplicata e tudo mais. Boleto, realmente esse boleto, exibir no acerto de caixa, muito importante, porque a 410 não vai demonstrar se não tiver marcada. Esse aqui é para caixa, valida relacionado a ECF, permissão também de caixa, não valida prazo máximo de venda. Se marcar dessa opção, aí já anula esse prazo aqui, a média de prazo. Então, depende, né, da opção de se vai relacionar a plano de pagamento ou não. Bloqueio automático, se sim ou não. Alterar no desdobramento. Geralmente, bloqueio automático é importante. Eu só vou bloquear o meu cliente quando realmente são cobranças. Eu tenho um cliente cadastrado, então são cobranças que eu vou vender para clientes. A gente tira essa opção de cartão, por exemplo, que são operadoras. Depois do processo que a 410 desdobra, aí vai para a operadora e não há necessidade de bloquear caso vença 1 ou 2 dias, né? Então deixa desmarcado. Nesse caso, dinheiro em trânsito pode deixar assim. Alterar no desdobramento é importante. Dependendo da cobrança, não é permitido alterar. Mas nesse caso, exemplo, no nosso DH, é bom sim alterar, porque a gente vai precisar desdobrar na 410, que é o dinheiro em trânsito. E esse dinheiro em trânsito, em algumas rotinas do plano de voo, ele não é tão bem visto. Na verdade, se temos a cobrança D, que é dinheiro, não há necessidade de deixá-la dinheiro em trânsito, baixar nessa cobrança, que eu quero dizer. Então, é bom sempre desdobrar. E alterar no desdobramento, ela permite isso. Se porventura alguém vir aqui e desmarcar, aí estou tentando desdobrar na 1211, rotina de desdobramento de cobrança apenas, aí já não vai permitir. Ou 1228, ou a própria 410 já não vai permitir. Vai aparecer uma mensagem de alerta, né? E aí vem aqui, marca, já vai dar certo. Exibir o título no faturamento, sim, é importante para demonstrá-lo de fato nas rotinas do faturamento. Cobrança broker, geralmente eu deixo 100. Raríssimas pessoas utilizam, então já deixa 100. É realmente foi criado para poucos processos. Permite contravale ao serviço, né? Você vai trabalhar com contravale ou não. Baixa no contas a receber, sim. Porém, DH não. Vou deixar assim sem. Somente. Então, essa baixa no contas a receber, ela fica restrita apenas para dinheiro ou cheque à vista e olha lá. Que às vezes, né, deixa para fazer um desdobramento, alguma coisa assim do cheque. Então, só dinheiro. Enviar para força de vendas, se vai trabalhar, né, em força de vendas com essa determinada cobrança. Se é cobrança custódia, se é depósito, nesse caso não é. E a rotina nos ajuda também a fazer a demonstração de algumas dicas, né, desse cenário. Se trabalha com, isso aqui é relacionado a varejo, né, recarga de celular, comissão, é bom você me marcar, fluxo de caixa, essa flag, se marcada, ela vai fazer a demonstração nas rotinas do plano de voo. Cartão de crédito, de fato, se for, aí eu vou abrir uma outra, né, para demonstrar como é. Marcando essa flag cartão de crédito, aí sim, ela permite a segunda aba, que aí tem que fazer toda a configuração. Como não é, vou deixar aqui sem. Exportar para o autosserviço, é realmente se
trabalha, né, com esse cenário. Aqui nós já falamos, permitir baixa manual é interessante. Só cartão que eu gosto que não deixe marcado, porque aí o próprio sistema da 410 faz o desdobramento. Cobrança em trânsito, se é cheque, se não, enfim, cobrança flexível. Pronto. Da 522 é mais ou menos um apanhado assim que nós fizemos dela. A 131, ela é importante se você for necessário fazer um cadastro novo de uma cobrança, sempre tem que lembrar de liberar aqui a cobrança para o determinado usuário. Geralmente usuários de faturamento ou apenas usuários que vão fazer o acerto que são do financeiro, por exemplo. Então, esse cenário entra o exemplo de eu faço venda em cartão de crédito, uma cobrança apenas para os meus vendedores, e aí sim, quando chega na 410, eu desdobro tudo lá. Ótimo. Então, para o RCA, por exemplo, o vendedor, né, pode deixar apenas a cobrança em específico, e aí depois para a equipe do financeiro deixa o restante liberado, disponível. 604, nós vamos demonstrar também algumas funcionalidades e alguma forma de pesquisa também de uma forma mais rápida. Nosso cliente Leandro Souza perguntou relacionado aos juros. Se esses juros, se marcar essa opção, inativa a parametrização da 132, sim. Se lá na 13, se na rotina 552, voltar aqui, licença. Se nós marcarmos essa flag, utiliza a taxa cadastrada na cobrança, ela anula para essa cobrança em si. Agora nós temos Visa como exemplo. Então, se eu marcar aqui e deixar os juros igual a zero, vai ignorar o que eu tenho parametrizado na 132, sim. Porque aí valida só o que tem na cobrança. Agora, se eu deixar desmarcado, ele valida no sistema. Vai lá e valida o que está no geral, na 132. Por isso que geralmente para cartão eu marco e deixo aqui zerado, porque o próprio cartão ele tem a sua taxa administrativa que é diferente de juros no sistema. Esse campo realmente é só juros e a taxa administrativa ela está aqui, ó, na aba configurada só para ela. Seguindo aqui, 604 nós vamos voltar, 1209. A 1209 também quando nós fizemos uma baixa vai ser bem importante, mas na verdade a gente já pode falar dela agora. Um exemplo aleatório aqui, se eu fiz uma baixa e era para ser outra cobrança, por exemplo, não tem importância. Eu venho e pesquiso, vou colocar aqui o ano atual para trazer uma cobrança específica. Baixou em dinheiro e era cartão ou era qualquer outra cobrança e não dinheiro. Quando eu for estornar, temos essa opção aqui, só um instante. Pronto. Temos essa opção de carregamento ou caixa aberto e da mesma forma carregamento ou caixa fechados. Se esses dois campos estiverem preenchidos, significa que realmente foi fechado e eu não vou poder editar na 410. Só que existe uma permissão na 530, deixa eu abrir ela aqui, que ela permite fazer essa edição. No meu caso já está. Aí, se eu precisar estornar para editar novamente na 410, algo que foi baixado, um desdobramento, algum tipo de devolução, eu apago esses dois campos. E aí vai dar certo. Então, nesse caso aqui, eu vou precisar editar na 410. Era outra cobrança, não é essa, pronto. Apago o campo DT Fast Store e apago esse campo também. Não mexo no banco, nem na moeda, que não há necessidade, porque alimentou onde eu não queria. Então, eu vou tirar, mandando o negativo para lá da mesma forma. Confirmo e aí pronto. Aquele título eu vou poder fazer a edição dele no sistema. Algumas parametrizações. Nós vamos também falar, e nesse cenário aqui, eu já posso, antes de começar os exemplos, esse parâmetro de 3985, ele foi gerado, deixa eu abrir um 32. Ele foi criado para fazer demonstração
demonstração do título na opção caixa ou no carregamento zero. Então, se eu tenho ele marcado como sim, exibir títulos com número de carregamento no caixa, sim. Como eu falei, se o parâmetro 1452 estiver marcado, não que há necessidade de mudar, mas assim, se ele estiver marcado como sim, significa que eu vou ter número de carregamento na minha venda balcão, ou seja, na minha venda 316, passa pela 275, ou, enfim, 316 direto. Então, eu vou ter número de carregamento, eu não vou conseguir acertar no acerto de carregamento zero. Nesse caso, como está como não, eu vou conseguir acertar minhas vendas balcão na opção acerto de carregamento zero. Então, a demonstração, se for, por exemplo, 275, aí se tiver um caixa, eu vou conseguir demonstrar na opção acerto de caixa. Marcando como não, aí ele vai ser demonstrado na opção acerto de carregamento. Zero. Acerto de carregamento zero. E em contrapartida, esse parâmetro 3985 estando como não, ou sim, o parâmetro 1884 é da mesma forma, ele é apenas a título de demonstração na 410. Se tiver for número de carregamento zero, num cara igual a zero, e ele possuir caixa e operador de caixa, eu deixando como sim, ele já não mostra na opção acertar carregamento zero. Se eu deixar como não, aí ele mostra na opção acertar carregamento zero. Todo mundo junto lá. Claro, conforme alguma configuração, temos que ver a forma de faturamento também. Mas esse parâmetro é apenas para demonstrativo. Parâmetro 1482, ele já foi confuso para algumas opções, algumas empresas. Nesse cenário aqui, se eu marcar ele como sim, tudo que eu fechar na 410 e não tiver acerto, ele vai aparecer uma mensagem demonstrando, pedindo para fazer a edição. Mas como não há necessidade, é bom deixar sempre como não. O parâmetro 1414 da rotina, sempre quando vai fechar uma carga ou caixa e tiver alguma diferença, ela demonstra lá. Quer fechar e fazer uma edição no parâmetro 1414? Seria permitir fechar ele com divergência. Importante, pessoal. Se deixado como sim e colocar algum valor, é bom apenas trabalhar com a opção quando existir a necessidade de inserir um acréscimo ou um crédito. Porque a 410, ela faz a validação, ela compara títulos com as notas. Então, tem que bater os títulos com as notas e tem que ficar o saldo igual a zero. Que é aqui o campo de diferença, por exemplo. É o que ela pede, aqui sem diferença e aqui embaixo também. Nesse caso tem uma diferença porque eu ainda preciso acertar o restante, está pendente apenas de acerto. Quando eu finalizar, não vai aparecer essa mensagem e aqui vai estar zerado. Mas se teve a necessidade, por exemplo, de essa venda de R$ 94,00, o meu cliente pagou com cheque, ele deu um cheque de 100, eu vou precisar fazer uma inserção de um valor aqui. O ideal é fazer depois do fechamento. Mas se não der, tudo bem, pode fazer aqui também. Aí eu vou e insiro, vou pegar um aqui que deu probleminha, eu faço a inserção. Um teste que eu fiz. Aqui, se houver a necessidade realmente de inserir um valor maior é aqui no valor de acréscimo. Se não, caso esse cliente realmente fique com crédito, é inserir aqui. Mas o ideal, pessoal, ideal mesmo é fechar o carregamento, aí depois sim fazer a inserção do restante do acréscimo ou crédito que esse cliente venha a ter, para não ter diferença. Por isso que esse parâmetro foi gerado. 1414. Que ele permite realmente fechar com divergência ou não, diferença. Perdão. 1564. Esse nosso parâmetro, ele auxilia também, dependendo da forma que o processo contábil está sendo configurado. Ele é bem simples. Desdobrar automático o título de cartão de crédito ao fechar o caixa. Se ele estiver marcado como sim, significa que o meu cartão
a minha cobrança original do cartão, ela vai ser alterada de Visa, por exemplo, ou qualquer outra cobrança cartão, para DESD, de desdobrado. E a secundária vai ser criada normalmente para minha operadora de cartão e com a taxa administrativa e tudo mais. Vai ficar em aberto esperando realmente o pagamento. Porém, se marcado como sim. Se marcado como não, o meu título original, cartão de crédito, ele vai permanecer com a cobrança original, sendo Visa, podendo ser demonstrada, visualizada na rotina 410 sim, e porém ele vai estar pago, quitado com o valor zerado e com a data de pagamento e fechamento preenchida. Então, realmente, isso vai ser um título demonstrativo. E ela vai, a rotina 410 já cria o título secundário normalmente para visibilidade lá do sistema. Então, quando esse parâmetro estiver como não, os dois títulos vão ser visíveis lá. Se ele tiver marcado como sim, apenas o secundário vai ser demonstrado no sistema. Certo, deixa eu voltar aqui na rotina 522. Sobrou algumas dúvidas. Vamos olhar ela aqui. Esse campo aqui, número máximo de parcelas, só um instante. Na verdade, eu não entendi muito bem, não, Ludmila, a pergunta, mas nesse campo, número máximo de parcelas, se eu colocar realmente o número máximo de 6 parcelas, as rotinas do faturamento, elas vão, no momento da escolha lá, vai aparecer uma mensagem, ou bloqueando, ou informando que tem uma quantidade de parcelas que é menor do que o que foi inserido. Mas pode deixar sem essa quantidade de número de parcelas também. Não tem importância. Então, vamos verificar o restante na prática, porque aí daqui a pouco a gente vai continuando as perguntas. Aqui é a nossa rotina, 410. Temos um carregamento de exemplo. Nosso carregamento 100, por exemplo, eu já acertei. Se eu quiser visualizar mais, eu amplio a minha tela e visualizo. É bom sempre deixar os campos data de pagamento e data de fechamento visíveis, porque ele mostra, e número de transação. O número de transação significa o meu financeiro que eu gerei, meu financeiro gerado lá na rotina. Eu posso fazer o desdobramento aqui por essa opção, ou mesmo eu posso desdobrar aqui embaixo. Então, vamos fazer o desdobramento de cada um aqui. Alterar a data de vencimento, enfim, coloquei dinheiro, normal. Então, temos aqui cartão, cartão não, perdão, boleto, cada um com seu, e dinheiro. É bom sempre visualizar como que está o relatório. Ok, o meu relatório não tem diferença, tem o total de notas, total de notas e o total das prestações. Então, um está batendo com o outro, então é isso que, se um tiver diferente do outro, vai dar a diferença. Mais prestações, por exemplo, do que nota. Por isso que é bom deixar o desdobramento, por exemplo, ou agrupamento de títulos para depois do fechamento. Porque aí fica mais fácil, a rotina 1228 ela faz o desdobramento, faz o agrupamento e mesmo cancela um agrupamento caso tenha sido feito de forma errada. Em contrapartida, a 1207 seleciona vários títulos e baixa tudo de uma vez também. Aqui temos uma opção de filtragem. Por exemplo, no carregamento, ele é demonstrado por filial. Conforme a parametrização do sistema, é demonstrado apenas o campo de carregamento ou não. Sem a filial aqui, e faz a demonstração de várias filiais juntas, com o mesmo número de carregamento. Só crédito no acerto. É bom sempre marcar, não há problema nenhum em marcar uma opção. As opções apenas te demonstrar a forma do relatório, se com diferença ou não, se tem crédito ou não. E o exibir títulos cartão de crédito. Esse aqui é importante. Aquele parâmetro que eu informei, por exemplo, se o
Se eu tenho um cartão de crédito e ele está marcado como aquela configuração para não alterar a cobrança original, vai permanecer a cobrança original sendo o cartão de crédito, né, independente de qual for, e a cobrança secundária. Então, ambos vão aparecer aqui no meu cartão de crédito. Marcando essa opção, ele não demonstra diferença aqui no relatório. Então, quando eu marco a opção não mostra mais a diferença aqui, que tinha, por exemplo, e era relacionada a cartão de crédito, eu já posso fechar. A rotina me permite fechar o carregamento. Se deixar assim, se eu tiver um cartão de crédito, que eu acho que no exemplo mais abaixo eu vou ter. Aí demonstra uma diferença, tem que verificar o que que é. Essas opções é sempre bom marcar e desmarcar e verificar o relatório como estão. Voltando para cá, duplicatas acertadas, por eu já clicar 2 vezes e acertar, né, já recebe o campo data de acerto, então eles são demonstrados aqui. Por exemplo, eu deixei só 2. Então, são minhas duplicatas acertadas. Quando eu tiver um crédito baixado nesse cenário, baixou no faturamento, ele vai ser demonstrado aqui, quando eu exibir títulos fechados. Duplicatas pendentes é se eu tivesse deixado uma sem o acerto, aí já aparece aqui, pendente de acerto. Esse campo de desdobramento aparece quando eu seleciono esse botão aqui embaixo, que de fato faz um desdobramento mais amplo. Devoluções, se ele tivesse devoluções, iria demonstrar nessa aba. Então, eu vou fechar o meu caixa. Vou escolher o meu banco, 15. Essa confirmação detalhada aparece apenas como um alerta, como uma demonstração dos títulos que estão ok, foram validados. Então, conforme a legenda aqui, verde está ok, sem crítica. Vermelho escuro, apenas um alerta, bem simples. E vermelho, né, informa que realmente tem algo errado e tem que ser visualizado. Para cartão de crédito, às vezes aparece e é referente à data de vencimento, então é um tipo de desdobramento que só tem que voltar lá e fazer o novo desdobramento alterando a data do vencimento. Confirmei. E pronto. Fechamos o nosso carregamento. Por que está demonstrando aqui, Raquel, esses títulos ainda sendo que eu fechei? Porque eu deixei o campo, as flags marcadas, exibir títulos pagos e exibir títulos fechados. Só essas duas flags é importante nesse cenário. Só se a empresa trabalhar com filial virtual, né? Como não é o caso desse exemplo, então já não demonstra aqui mais. Aqui a flag está marcada, então está demonstrando. Quando eu tenho carregamento vazio, é aquele cenário do crédito, por exemplo. Foi feito um faturamento, aquele título, o cliente tinha um crédito, então já no faturamento já foi baixado, já está pago. Ou mesmo, eu precisei fazer uma transferência pela rotina 905, aí a transferência passa dessa carga para uma outra carga para ficar agrupado as notas naquele outro carregamento. Então, quando está assim, vazio, eu venho mesmo assim marcando as flags para exibir os meus títulos pagos e fechados e realmente eu não tenho nada, é aquele comando que eu informei para vocês. Aqui está, pronto, está visível nossa aba lateral. Apertando a opção F6, ele vai fazer a pergunta se quer fechar apenas esse carregamento, que seria a opção somente. Se fechar todos os carregamentos que estão vazios, é a opção todos. Então, vamos supor que tem carregamento desde 2015, que eu não reparei e está vazio no sistema. Ele está aparecendo na rotina 909, demonstrando que está aberto, mas não tem nenhuma venda lá. Todos vai fechar essa opção. Somente vai fechar isso aqui. E nenhum eu aborto esse cenário do fechamento, por exemplo, que é um sair, é um cancelar. Então, somente eu vou e fecho esse carregamento. Essa carga já está fechada. Se olharmos a 909, já não aparece lá. Meu segundo exemplo de carregamento, eu tenho uma devolução. Como eu tenho essa devolução, eu preciso fazer o desdobramento dela. Então, ordenando pelo número de nota, eu sei que eu tenho uma prestação de boleto que ainda está aberta e eu consigo fazer o fechamento dela. Então, vamos desdobrar, tirando o valor da devolução
e trazer para cá. 98,23, por exemplo. Escolho a devolução parcial, 98,23. Então tá, pronto, já desdobrei. Qual era a cobrança anterior? Ela sempre aparece aqui, 237, boleto. Confirme, confirme, pronto. Fiz o desdobramento. Eu tenho positivo e negativo. Se porventura tiver uma devolução, um negativo na rotina 410, significa que quando eu fui fazer uma devolução na 303, eu escolhi a opção desconto em duplicata. Se eu fiz uma devolução, não apareceu aqui, significa que eu escolhi crédito ou contas a pagar. Contas a pagar vai aparecer um lançamento lá na rotina 718, por exemplo. Então, vai mostrar nas rotinas do módulo 7 um contas a pagar em aberto. Que, quando eu efetuar o pagamento abaixo desse valor, é bom que seja no mesmo banco que eu vou baixar o meu contas a pagar em aberto. Então, é um elas por elas. Tem um contas a pagar, que quando eu baixar vai ser negativo na 604, e eu tenho um contas a receber aqui, que ele vai aparecer ainda em aberto, sendo ele positivo, só que eu não tenho esse dinheiro. Mas aí, quando eu baixar na 207, por ele ser exemplo, né, boleto, quando eu baixar lá, vai ser um financeiro positivo. Então, eu vou ter um financeiro positivo na 604 e um contas a pagar que vai chegar negativo, e aí fica um quita o outro. Então, por isso, existem essas três opções de devolução na 1303. Aqui, o meu boleto, vou fazer o desdobramento dele. Da primeira vez eu fiz o desdobramento lá normal, e aqui eu vou desdobrar aqui, na opção de desdobramento. Confirme, confirme. Certo. Minha devolução. Esse título 13, ele tá só com um detalhe aqui, que eu preciso fazer o acerto dele. Mas esse cenário aqui eu não vou conseguir, exemplo, ele vai conseguir fechar, normal. Esse aqui é um cenário de teste, acabou que não deu certo. Mas se eu fechar, seria dar certo, porque ele não tem diferença. Na verdade, só um acerto que vai aparecer sim um negativo aqui para ser acertado. Depois que ele for acertado, já não vai ter diferença mais. Então, aqui aparece pendente e aqui a diferença, mas quando eu clicar duas vezes lá, aí vai aparecer aqui sem diferença e aqui sem diferença. Teste em base, né? Opção aqui de desdobramento. Então, eu tenho Visa, tenho dinheiro e normal. Mas esse cartão Visa aqui, por exemplo, eu precisava ter sido parcelado. Como não recebeu nenhuma parcela, não tem importância. Eu posso parcelar aqui. Tem a opção F11 do teclado, que selecionando ele, marcando, clicando em F11, aparece a mesma opção que é na 1228. Quantas parcelas que eu vou querer desse título, por exemplo. E o NSU, que é importante. O NSU é como se fosse o número principal daquela venda, daquela transação do cartão de crédito. Como se fosse num trans do nosso sistema. Confirmo, e aí ele já cria as 5 parcelas sem eu precisar, cada um com o seu NSU, PREST-TEF, tudo certinho, sem eu precisar desdobrar aqui um por um. Então, o F11 já vai nos auxiliar, ganhando esse tempo. Vamos ver se no relatório aqui está tudo certo, sem diferença. Oba, esse aqui está ótimo. Vou fechar. No banco 14, 13. Deixei só o 15, tá? Ok, sem validação, deu certo. Então é isso. Fechamento. Para não demonstrar, seria marcando as flags aqui, que aí já não demonstra mais. Eles estão acertados e fechados. Vamos acertar um caixa.
O meu caixa, esse aqui é carteira, só que aí foi escolhido a cobrança errada, por exemplo. Esse aqui eu vou fazer o mesmo cenário, fazer o desdobramento aqui, nos 3 pontinhos, colocar como Visa, que esse aqui eu vou fazer o cenário do estorno, quando não é esse cliente que eu preciso. Pronto, tá aqui. Caixa, boleto, o restante tá tranquilo. Então, esse aqui de R$ 38, minha prestação 14, eu vou fazer o fechamento e depois vou voltar para fazer o estorno dele. Ok, sem problemas. Pronto, fechei. Só que aí o que que acontece? Esse título aqui não era para ter sido baixado como cartão de crédito, o 3380. Vou selecionar minha nota 14. E agora o que que eu faço? Sendo que o meu operador, a minha operadora de cartão está cadastrada aqui como Fabrício Dourado. Ótimo. Mas aí eu vou ter que fazer o desdobramento. Como aqui eu já fechei esse caixa, é possível eu fazer a alteração desse cliente, colocando um como principal do outro, aí eu devolvo. Exemplo, foi feita uma devolução para o cliente anterior. Clique em manutenção. Como eu parametrizei para não demonstrar os títulos na cobrança DEG, eu posso utilizar a rotina 1240 para demonstrar como estava o meu para o cliente original. Pronto, o meu cliente original era o ND Pereira e foi desdobrado para a operadora de cartão. Na 316, eu vou colocar um como principal do outro, que aí eu vou conseguir retornar para o cliente original. Vou ver o código CLI. Coloco na opção de pesquisa principal, ele vai me dar o cliente principal. E aí, nesse cenário, eu vou e pesquiso pelo cliente Fabrício. Pronto. Coloquei no cliente o outro principal. Aí eu vou colocar aqui como sim. Aí agora sim, exemplo. Esse cenário é necessário quando tem algum crédito e vai fazer a baixa, ou realmente é cartão de crédito, aí eu preciso voltar para o cliente original, que talvez teve uma devolução. Então, nesse exemplo, a gente consegue fazer essa edição. Eu só não vou conseguir fazer aqui, porque de fato o título já está fechado. O meu caixa, ele permite fechar mais de uma vez por ser caixa, que às vezes sobe venda, a venda demora um pouco a subir do servidor de faturamento. Então, ele é passível de fechar novamente. Porém, o título não, porque ele já está fechado. Então, aí eu utilizo alguma outra cobrança, alguma outra rotina de edição. Nesse caso aqui, a 1228, para fazer a edição desse título. Clique em manual, desdobramento normal, coloco a minha transação, meu duplicata, pronto. Seleciono, esse cliente é o
seria o operador de cartão, ou mesmo um cliente que eu quero alterar, que tem o crédito e tudo mais. Feito esse cenário, eu vou e altero. Aí aqui nesse campo código do cliente, ele já aparece a opção do cliente secundário. Certo? Aí aqui no caso é o contrário, então. Editar o último registro. O cliente 6. O cliente 8. Pronto. Sendo o principal dele, o 6. Base de teste. Aí, agora é para dar certo. Vamos lá na 1228. Reabrir ela. Para 410, deixar ela de plano de fundo. Então, eu venho, seleciono aqui. Pronto, plano de fundo melhor. Isolamento manual, minha duplicata, 14. Seleciono, clico em próximo. Vou nossa carteira. Aí aqui no campo, é para aparecer o cliente 6, por exemplo, que um ficou como principal do outro. Deve ser alguma permissão que eu marquei para fazer o teste que não deu certo. Mas no geral é isso. Tem uma operadora de cartão, e aí é necessário fazer esse cenário de baixa de crédito ou desdobramento mesmo, e vai aparecer. Por esse título já está desdobrado, então esse teste aqui, por exemplo, não deu certo. Mas no geral daria certo. Prosseguindo, o nosso caixa já está fechado, todos os dados do fechamento já estão aqui. Então, o último e também importante é o acerto de caixa zero. Temos um título que já foi acertado e o restante que ainda está aberto. O que acontece? Essa opção ela é bem interessante porque eu consigo fechar título a título. Se for necessário, por exemplo, eu tenho apenas 2 clientes que eu quero fazer o acerto para já mandar o dinheiro lá para a tesouraria. Então, esse aqui, por exemplo, é boleto, eu sei que já está acertado, já está aqui comigo, eu posso fechar. E vou deixar os demais em aberto. Então, nesse cenário aqui, eu vou fazer o desdobramento desse, fazer uma alteração simples. Confirmo. Pronto. Só quero fechar esses dois. A rotina permite? Sim, ela permite. Nenhum aqui está fechado, nem baixado. E eu clico em fechar balcão. Tá no banco. Pronto, sem críticas. É apenas como demonstração mesmo. Confirmo. Pronto. Aí ele fechou esses títulos que estão em vermelho. Data do fechamento preenchida. E está demonstrando apenas o restante. Aqui, nessa opção de carregamento zero, é bom utilizar apenas pode ser marcado e desmarcado essa flag, ou seja, deixando desmarcado as flags dos pagos e dos fechados, vai me mostrar apenas os títulos realmente que eu preciso fazer o fechamento dele durante o dia. Mas aí, se chegou o final do dia e eu realmente vou precisar fazer o desdobramento aqui, aí eu vou alterar o parâmetro, que aqui tem o boleto, esse aqui, ó, 1564, que é desdobrar automaticamente, está como sim. Vou deixar como não, para nós visualizarmos o cartão de crédito aqui ainda. Salve e fecha.
Aí, nesse cenário, após alteração e edição no sistema, reiniciar a rotina. Volto aqui no na rotina 410, opção acerto de caixa. E meu caixa de 1º de janeiro. Vou acertar tudo? Sim. Já alterei o parâmetro, tenho a minha cobrança Visa aqui e Visa aqui. Preciso desdobrar para outro cartão? Sim. Então, se sim, vamos colocar massa, não tem importância. Eu tenho outra cobrança de cartão de crédito. Não vou parcelar. Confirmo. Pronto. Posso acertar tudo? Posso. Utiliza essa opção aqui. Sim, apenas o que eu selecionei, não para todos. Então, pronto, para todos. Vamos ver se nós temos alguma diferença no relatório. Beleza, não tem. Se tivesse alguma diferença, exemplo, eu tenho um crédito de R$ 10 aqui e uma diferença, aliás, eu tenho uma diferença aqui de R$ 10 e eu sei que eu tenho um crédito nesse dia, nesse caixa balcão, e ele não me aparece aqui no campo de crédito. Esse é um probleminha que às vezes acontece, onde o crédito não é vinculado com o título. É um problema que tem que ser ajustado e tudo mais, mas é algo para ser identificado de forma mais rápida. O que a gente faz? Marca aqui a flag para ver se o problema é amenizado conforme essa flag de exibir títulos fechados ou não, por filial, exibir títulos de cartão de crédito. Caso tenha uma diferença antes, a gente marca, se tiver, né? Aí, geralmente, ela pode sumir, porque conforme as validações do sistema, a rotina às vezes mostra ou não um campo que aquelas opções de filtragem, ela ajuda a ficar sem diferença no final. Sobe para a parte superior a forma de demonstrar algumas opções, que seria entre esses campos aqui. Então, se fizer um desdobramento, um agrupamento pela rotina 1228, esse campo aqui ele é preenchido com os valores dos títulos, né, que é desdobrado, enviado para outra carga, ou agrupado, né, que veio para esse dia. Então, geralmente, nesse cenário de desdobramento e agrupamento, é demonstrado aqui bonificação, créditos, por exemplo, se o título está fechado ou não, aparece um campo ali para ser demonstrado. Como eu marquei a flag, então seria para aparecer tudo. Vamos fechar o nosso caixa. Aqui eu deixei a opção de demonstrar o nosso cartão original. Fechar tudo. No meu banco 15, clico para confirmar. Sem crítica, maravilha. Se tivesse algum vermelho escuro também, a gente podia fechar. É só um alerta, não impede. Ou seja, aparecendo essa opção aqui de permitir fechar, então, ótimo, vida que segue. Antes de fechar, ótimo, não tem importância não. Eu cliquei em cancelar mesmo. Tem um cenário importante que eu quero mostrar para vocês. Vamos supor que nós trabalhamos com... Muitas empresas, na verdade, trabalham com vale de funcionário, onde ele faz a compra de fato no checkout ou, né, venda balcão, faz a compra aí e vocês faturam para o usuário dele. Tem a opção de gerar o vale direto aqui pela rotina 410. É uma maravilha. Ela já está configurada com as três cobranças padrão do sistema, que são débito motorista, débito, perdão, é isso. Débito funcionário, débito motorista e débito RCA, que deve estar mais aqui embaixo. Ou eu coloquei a configuração dela para não demonstrar aqui. Então, temos essas três opções, que seriam débito RCA também. Então, se eu fizer um desdobramento, esse vale aqui é do meu funcionário, aí eu posso colocar em uma dessas opções, a própria rotina, quando ela fechar, ela vai inserir esse vale direto na 604. Então, vamos fazer esse cenário aqui. O setor, se eu já tiver, eu coloco. Se eu não tiver, eu já posso vir aqui para funcionário, normal. Vamos colocar o nosso Sobral. Dou um tab. A data do vale, enfim, pode ser final do mês. Seleciono um histórico.
automaticamente duplicada. E aqui eu posso colocar uma observação também. Confirmei? Pronto, ela já deu OK, demonstra aqui embaixo e não tem diferença, a diferença já está como zero. E está liberado para finalizar esse cenário aqui do processo de desdobramento de vale. Maravilha. Então vai para ele, para o Sobral, esse vale gerado quando fechar na 410. Então vamos fechar aqui. Ah, ótimo. Não foi possível gerar movimentação financeira. Erro deve funcionar, DBFU não gerou o número de transação que está configurado para baixar automaticamente no fechamento. Esse título foi um que eu já peguei aqui na minha base e editei. Por que dessa mensagem? Porque ele ficou com o campo de número de transação existente. Então, por isso que eu não vou conseguir fechar e gerar o vale para ele. A gente pode dar uma olhada também na rotina 522. Deixa eu abrir ela aqui novamente. E validar essa informação. DBFU. Aqui, baixar no contas a receber. Não há necessidade por hora de baixar no contas a receber, porque já pode deixar ela dessa forma e fazer todo o processo de baixa. Mas se quiser fazer a baixa também, ela entende-se que a rotina 410 ela já vai gerar o vale para o funcionário que eu fiz a escolha. Vou fazer um teste aqui para ver se vai finalizar e fechar esse título. Agora acho que a rotina travou, não vai. Nosso cliente Gleidson está perguntando se tem como reabrir um carregamento já fechado. Não. Feito o fechamento do carregamento, entende-se que ele não vai ser reaberto no sistema mais. Conforme as validações, né, do processo de negócio, então, fechou, não é possível reabri-lo mais. Apenas editar algum título ou outro, aí é possível, mas agora reabrir não. Somente pelo DBA, pelo seu DBA, caso for necessário. Ou, se acontecer algum probleminha, que às vezes a gente sabe que né, é possível de acontecer, então aí a gente verifica o que aconteceu para fazer a determinada correção. Mas reabrir carregamento, não. Vamos ver se dá para fechar. Se não der para fechar, eu troco a cobrança. Só não vai dar para a gente fazer o teste agora, infelizmente. Temos uma observação, mas dá para fechar. Se tudo tiver correr bem. Fechamento realizado com sucesso. Ótimo, maravilha. Então, fechamos. Deu certo a geração de vale. Vamos abrir a 604 aqui. Só para validar o nosso vale. Enquanto abre, tem a pergunta Tem uma pergunta. Nadson Lima. No acerto de caixa, como faz para ter só duas opções? Só o código do usuário, só o código do usuário, não precisando do número do checkout. Tá. No próprio cadastro do usuário, tem como a gente fazer essa inserção de um caixa para ele. Se for o cenário que eu estou pensando, a gente vai dar uma olhada lá agora. Antes, vamos só dar uma olhadinha no vale que foi gerado. Hoje. Todos. Todos.
Certo, aquela base não estava legal também, então aquele título em específico precisava de baixar automático para gerar o vale. Mas tudo bem, o processo é aquele, não tem importância, base, né, de teste é assim mesmo. Então, respondendo à pergunta do Gleison, não, do Nadson Lima, do processo de duas opções para o acerto de caixa. Se no cadastro, se for um carregamento balcão, por exemplo, no cadastro, tem a opção de inserir um caixa para o funcionário. Vamos supor que são aquelas lojas que têm vários checkoutzinhos dentro dela. Loja de venda de móveis. Então, não é fixo. Então, em cada checkout, ele pode chegar e entrar com seu usuário. No exemplo aqui, se nós inserirmos para o caixa, vamos supor aqui nosso funcionário 8, aliás, qualquer um. Se no cadastro dele eu colocar um número de caixa aqui, então o que acontece? O meu usuário, o meu vendedor com código 2, possuindo esse número de caixa balcão, tudo que ele fizer, eu vou fechar, eu vou fazer o fechamento apenas na opção acertar caixa da rotina 410, mesmo que seja uma venda faturada pela 316 ou direto, venda balcão, ou pela rotina 1432. Então, significa que onde qualquer caixa que ele passar, todas as vendas dele vai estar dentro do caixa 10, por exemplo. Então, seria um tipo de alteração que ficaria nesse cenário. Francisco Ivan, sim, o vídeo vai ficar disponível no YouTube mesmo, para fazer visualizar as explicações a princípio. Verificando algumas dúvidas aqui. A Thalita pergunta assim: não podemos fechar o carregamento sem desdobrar? Sim, é possível fechar o carregamento não tendo a necessidade de desdobrar nada. Se todas as vendas que chegaram estão corretas aqui na carga, ou que seja, que se todas as vendas que chegaram aqui estão corretas, não há necessidade de desdobrar nada, não há importância. Apenas seleciono todas clicando duas vezes ou seleciono tudo em acertar todos e clico em fechar. Não há necessidade de desdobrar sempre, não. São funcionalidades caso haja necessidade. O Leandro Santos pergunta assim: tem alguma forma de selecionar vários títulos e marcar com D? Se for desdobrar, sim, se é o que eu entendi. Então, vamos supor, eu tenho vários títulos aqui na 410, seleciono. Como eu seleciono mais de um título? Clicando com Ctrl ou com Shift. Com Ctrl, por exemplo, eu acabei de clicar Ctrl no meu teclado e estou clicando com Shift. Eu seleciono aleatoriamente os meus títulos. Então, tem um de cá, um de baixo, enfim, caso não esteja em ordem. Quando eu clico em Shift, aí eu seleciono um e aí vem uma cadeia selecionando entre eles. No geral, geralmente é algo que tem no C2 pontos também que a gente consegue fazer. Então, essa funcionalidade funciona também na 410. Ctrl Shift seleciona mais de um título. Caso esse caixa não tivesse fechado, eu poderia sim agrupar e transformar tudo para moeda D. Claro que nesse cenário nós temos clientes diferentes. Isso aqui é importante. Foi boa essa pergunta. Tem uma permissão, Ctrl Alt P, para saber qual que ela me permite, ó, agrupar dois clientes, ó. Cadê? Vendas. Essa é 12 aqui, ó. Desdobrar títulos de dois ou mais clientes. Se ela estiver marcada como o meu está, por exemplo, ela vai permitir eu selecionar o cliente Francisco, por exemplo, e o cliente Empório e também o FMC, por exemplo. Então, vai agrupar todos esses clientes. Se agrupou e estiver errado, fez errado, não tem importância. Existe uma funcionalidade na rotina 1228 que ela cancela esse agrupamento. Então, cancelando esse agrupamento, essa opção é uma maravilha. Eu amo, por exemplo.
Se fez algum realmente que não há necessidade, é só vir na 1228 e clicar em cancelar. Vamos selecionar um aleatório, que talvez eu tenha desdobrado aqui nesse ano, por exemplo. Pronto, cliquei em próximo, apareceu todas as minhas opções, né? Banco teste. E aí o que que acontece? Eu vou selecionar o 56. Posso selecionar, clicar em próximo, posso voltar para visualizar de forma mais clara. Então vamos lá, 56. Temos de 1 a 11 o desdobramento. Se eu clico em próximo novamente, essa funcionalidade da 1228 é maravilhosa. Vamos supor que eu tenho um título desse Francisco, que estava lá na 410. Vamos lá. Vamos supor que eu fiz esse agrupamento sem a necessidade de ter sido feito. Opa. Esse não. Fiz esse agrupamento que não teve necessidade. Agrupei esses três, Fabrício, Empório e FMC. Nossa, cadê o título do Empório que eu não estou achando? Porque como fica a cobrança 10, ele não aparece na rotina 410. Ela não mostra de forma alguma títulos na cobrança 10. E só tinha esse. Sempre quando vai fazer um agrupamento, é demonstrado uma tela informando, ó, temos o título prestação 1, 2 e 3. Qual vai ser o principal? Ou seja, ele vai colocar um apenas como o principal e o restante vai colocar como 10. Então, apareceria apenas nas rotinas de relatório, assim como 1203, a rotina 1240, que eu abri ali, e algumas outras. Então, seguindo o cenário, se eu fosse precisar cancelar esse título, eu clicaria duas vezes, ele vai me demonstrar, temos alguns status do título. Clicando duas vezes, aí sim aparece. Sem clicar, fica meio perdido. Então, temos os dados do título aqui. Aí eu preciso saber de quem é quem. De quem é esse título? Esse aqui, por exemplo, eu acho que é do mesmo, mas eu posso colocar um campo me informando qual a cobrança que está agora. Nesse caso aqui, os títulos estão abertos, ó, lançamentos que são baixados. Lançamentos que serão baixados, por exemplo. Vou cancelar o agrupamento, que aí vai agrupar novamente e voltar a ser essa prestação. Então, o que eu tenho que fazer? Apenas marcar essa opção. Escolher a data original ou a atual ou que você necessitar alterar uma data futura. Quisesse saber quem é o cliente, está aqui. Ah, o cliente 6. Se fosse agrupado com outros clientes, demonstraria em cada título aqui no canto. Certo. Gleidson Lima. Como saber que uma venda efetuada na 275 foi para acerto ou não? Boa pergunta. Uma venda faturada na 275, se for na opção N, então significa que gerou uma nota fiscal e ela foi direto para a rotina 1452. Então, é uma nota, né, não vai aparecer na opção acerto de caixa e nem não vai aparecer no acerto de caixa. Porém, se o título foi faturado com a opção normal, opção A, lá na 275, e não apareceu na 410, como às vezes acontece, significa que pode ser que essa venda tenha sido que ela tenha ficado presa no servidor de faturamento. Então é bom entrar no servidor de faturamento, ver se naquele dia, para aquele caixa, a opção de venda está 100%. Se tiver 100%, maravilha. Significa que subiu tudo. Então, nós temos que encontrar essa venda no sistema. Qual a outra rotina aqui? Se eu sei que está no sistema, qual a rotina que vai me ajudar? Essa aqui, que é a 1228. Quando um título se perde, por exemplo, alguma coisa assim, pode ser que ele tenha sido agrupado. Então, se ele foi agrupado, a gente consegue enxergar nessa opção da 1228 aqui a opção de cancelar, que aí eu consigo visualizar onde é que ele está. Porém, tem um detalhe. Mesmo assim, está 100%, não apareceu a venda no sistema, nem na 2094, porque se for caixa, né? Poderia aparecer lá, ou na 2097, que é uma rotina também que faz processamento de vendas varejo, aí teria que verificar se essa venda ainda está presa no caixa, pode acontecer. Então, geralmente, com cargas da carga no caixa, né? Ctrl F1004, enfim, essa venda pode subir. Às vezes, de um dia para o outro, ela sobe também. Carga no servidor de faturamento ajuda a venda a subir também mais rápido, porque são bancos de dados diferentes, né?
uma versão de um Oracle e o sistema é uma versão distinta. Até porque caixa não pode ficar muito tempo, não pode ser muito pesado. Então, para ter essa leveza, são bancos de dados diferentes para ter essa agilidade. Então, às vezes, realmente fica presa no caixa. E se realmente demorar muito, abre um chamado, um ticket na 410 ou, a priori, em primeiro lugar, 275, para a gente analisar o que aconteceu. Na maioria das vezes é o caixa que fica lá mesmo. Nadson Lima. Refazer uma pergunta. Na 410, acertar caixa, temos a filial, o usuário e o checkout. E o número de checkout e a data. Ah, tá. Não, ele pediu para deixar para lá, perdão. Vamos a uma pergunta da Luana. Na rotina 410, você demonstrou o desdobramento no caso se a gente precisa gerar um acréscimo ou um crédito. Certo, aquela opção importante. O cliente pagou a mais ou não. E quando ocorre um erro no caixa, entregador, e recebe a menor. Boa pergunta, Luana. Exemplo, se aconteceu um cenário de receber o valor do título menor do que o esperado. Se faltou um dinheiro no caixa, é possível fechá-lo inserindo uma diferença, uma falta. Opa. Vamos supor que faltou R$ 3, faltou R$ 2, algo assim. Então, a gente faz uma inserção. Aí, se faltou, talvez, R$ 50, um valor físico mesmo, faltou esse dinheiro, aí eu desdobro para gerar um vale para aquele determinado caixa que ficou né, tá diferente entre o valor físico e o que está no sistema. Ou realmente é um vale, ou eu poderia inserir uma sobra, uma falta, perdão, uma falta. Jefferson, quanto aos fechamentos, posso fechar o acerto de caixa balcão até quantas vezes? Caixa balcão você pode fechar um por um. Se tiver 100 notas lá no caixa balcão, você pode fechar 100 vezes, não tem importância. A diferença é que para aquele título, ele não vai ser fechado mais de uma vez. A rotina 410 tem essa inteligência de entender o que já está com o campo de data do fechamento preenchido e o que foi gerado financeiro, ela não vai preencher mais. Então, ela só vai fechar o que está aberto. Da mesma forma, esse o carregamento zero fecha mais de uma vez. E, em contrapartida, também, acerto de caixa fecha mais de uma vez quando a venda demora. Pode demorar a subir, por exemplo. Agora, o único que não fecha mais uma vez, que realmente fechou uma vez e não mexe mais, seria o acerto de carregamento. Esse, pelo cenário pelo próprio processo mesmo, que quando é um carregamento, vai e aí quando volta, acerta-se tudo ali na hora e pronto. Aí se precisar fazer um desdobramento em algum título depois, faz posteriormente nas rotinas do financeiro. Mas no acerto de carregamento, não mais. Felipe Pereira. Meu problema é porque não temos a máquina fixa na empresa e praticamente todos os dias aparece um erro de NSU. Como podemos resolver? Boa pergunta, Felipe. NSU, o que que acontece? Existe uma funcionalidade, na verdade um parâmetro, que depois de marcado, ele exige fazer a inserção desse NSU. Se você não tem um NSU, se não é demonstrado lá no... Se não é demonstrado na maquineta, ou que seja no comprovante, não há necessidade. Quer ver? Eu vou informar que essa obrigação foi porque existe a rotina 1503 que faz a baixa automática de cartões de crédito. Ela é prima da 1502, por exemplo, que faz a baixa automática dos boletos. Então, para quem tem toda a configuração de varejo, tem o CITEF e fez o cadastro em uma máquina só dessa rotina 1503 e já utiliza a 1503, aí sim,
o NSU é muito importante, assim como a PrestTef, que vai saber a sequência daquela transação a ser baixada. A 1503 ela não vai, ela vai pela data de vencimento também, mas enfim, a PrestTef ela é muito importante, por isso que não pode se repetir. Então, o NSU ele é realmente só importante para ser pesquisado na rotina 1207, que existe um campo só para isso, e ela exige sim na 410, mas se você não tem o NSU, não tem importância, pode inserir normal qualquer número no desdobramento. Aqui o campo NSU, por exemplo. Mas, se mesmo assim você quiser fechar sem que exija o NSU, basta colocar naquela parametrização 2335 para não informar, para não exigir, que seria esse aqui, 2335. Conforme a filial, informar dados da baixa de cartão de crédito. O bom é que esteja como sim, mas se acontece uma exceção, realmente na sua empresa, Felipe, não há necessidade de inserir NSU, pode deixar como não tem importância. Ela realmente exige os dados de cartão, sendo ele NSU em todo desdobramento e PrestTef. Mas tem um detalhe. Falei todo desdobramento? Sim, todo desdobramento que for feito na 410 ou na 1228. Mas se eu tenho CTF, faço a venda na 275 normal, ela mesmo já envia o NSU. Então, não há necessidade de desdobrar e a rotina 410 não vai exigir esse NSU, porque ele já está no título. Somente se for necessário um desdobramento, quando chega na 410, aí sim que ela vai exigir o NSU. Ela não copia de um campo para outro, ela realmente pede um novo. Mas se já está lá, se veio do caixa certinho, não precisou desdobrar nem nada, não precisa fazer essa inserção, não há necessidade. A Raíssa Cruz pergunta se pode fechar um carregamento em caso de urgência e depois fechar o restante. Carregamento não. Se chegar um carregamento urgente, você precisa fechar, pode acertar tudo, mas agora fechar pode fechar carregamento, ele não pode ser fechado mais de uma vez. Perdão. Se houver essa necessidade, ok, pode acertar tudo lá e aí depois você volta na rotina do desdobramento e mexe no título que for necessário. Então, o processo de carga, eu só não vou reabrir porque temos o QR Code e a gente vai fazer. Eu vou colocar o QR Code aqui para vocês para acessar no sistema. Vamos a mais uma pergunta. Certo. Deixa eu verificar aqui, pessoal. Esse aqui é o link, é o QR Code para acessar no YouTube esse vídeo. Deixa eu ver aqui Pessoal, algumas perguntas. Ah, sim, pode falar. oi pessoal, é a Tayane. Esse aí é o QR Code. Vocês vão apontar a câmera para ele
e aí vocês serão direcionados lá para o canal do YouTube. E aí a gente vai editar esse vídeo e aí vai subir esse vídeo aqui lá para o YouTube também. Aí vocês já apontam o celular aí, a câmera do celular, que vocês podem se inscrever no nosso canal. Isso. Licença, pessoal, só um minutinho que eu já vou abrir a rotina e volto para o QR Code. Pronto. E respondendo à pergunta do Lauro, vamos lá. Enquanto eu vou deixar ele aqui no canto, no cantinho da tela, vamos fazer o acerto visualizar como que ficou aqui no sistema. Então, para hoje, né, vamos esquecer o anterior. Para hoje, o que veio aqui da rotina 410 já veio conciliado. Cadê? Na aba conciliação não se encontra. Então, eu vejo aqui na aba estorno de conciliação, aí ele aparece os lançamentos que foram baixados como dinheiro. Então, temos a rotina 410. Pela parametrização estar assim, aí já mostra aqui os títulos gerados. Como já veio conciliado, então não há necessidade de fazer a conciliação. Caso haja necessidade eu acho que esse aqui que a gente comentou que ele baixou em dinheiro e só que é cartão de crédito, né, por exemplo. Bem simples, eu apenas tiro a seleção dele, ou deixo aqui mesmo e faço o estorno pela rotina 1209. Aí o que acontece? Aquele valor em si, ele vai continuar, tem que continuar na rotina 410, na rotina 604, porque todo lançamento não é extraído, apenas gerado em contrapartida para a gente fazer a conciliação dos dois, mais com menos. Mas agora excluir, não. Então, para fechar, só vou tirar a conciliação de 1, caso eu precise editar novamente, né? Não gerou financeiro. Ah, ótimo. Eu não tenho o número do título, por exemplo, e eu preciso tornar essa transação. Eu venho, coloco aqui e coloco o número da transação aqui no canto, o número da transação de baixo. Então, é bem interessante também, caso não tenhamos o número da duplicata. E aí a gente torna tirando do banco normal e a moeda que foi baixado no caso. E aí é só vir e conciliar aqui na 604 o novo lançamento. Mas enfim, como eu disse, a minha base, né, tá com testes maravilhosos, teste todo dia, então às vezes fica assim. Então temos aqui um negativo, que a rotina 209 gerou. Pessoal, então é isso. Caso eu vou verificar as perguntas, caso eu não tenha deixado passar alguma dúvida e tudo mais, até a gente já respondeu algumas, né? Tem o meu Skype, qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Além de mim, outras pessoas também conhecem bastante a rotina 410 e podem auxiliar nesse cenário de desdobramento, de baixo, de fechamento, dúvidas em relação ao processo financeiro. Eu e a minha equipe lá do financeiro estamos sempre disponíveis. Então é isso. Muito obrigada a quem participou, a quem vai assistir e um ótimo ano pra gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas, pelo apoio. Mari e Tayane, muito obrigada, viu? Valeu. Obrigada a todos, pessoal. Tenham uma boa tarde.